Olá, sou o pastor Gary Haynes e esse aqui é o canal Movimento dos Discípulos. Hoje vou ensinar sobre como ler, estudar e ensinar a Bíblia. Acho que é um assunto muito relevante e vai te ajudar. Fique conosco. Como ler, estudar e ensinar a Bíblia? Você fala, eu só quero ler e estudar, não quero ensinar. Na realidade, o chamado de Deus para todos nós é ler, estudar e conhecer a palavra e compartilhar aos outros. Mesmo se seu dom não é mestre da palavra, nosso chamado para todos que são discípulos de Jesus é conhecer tão bem a palavra, viver a palavra e ser transformado e edificado pela palavra, porque eu vou te falar uma coisa, quem aceita ser tratado pela palavra de Deus é uma pessoa feliz, é uma pessoa bem-sucedida, abençoada, para cima. Então, aprender como estudar e ler a Bíblia é muito importante, mas também como poder chegar ao ponto que você pode ensinar os outros e compartilhar com os outros faz parte do processo. Então, primeiro nós vamos olhar uma passagem quando o apóstolo Paulo fala sobre esse assunto com o seu discípulo ministerial Timóteo. Diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, o seguinte: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Maneja corretamente a palavra da verdade era um dos atributos extremamente importantes para Timóteo poder ser um obreiro aprovado. Você quer ser aprovado por Deus? Gente, não tem coisa que eu mais quero. Minha vida todinha é focado em chegar um dia diante do trono do Senhor e Ele falar: provei tua vida, gostei, estou feliz com você, você está aprovado como obreiro, como homem de Deus. É o mais importante na realidade, é a aprovação de Deus na sua vida aqui e agora. Tendo a aprovação de Deus, tudo é melhor, você é feliz, você é abençoado. E chegar um dia diante do trono de juízo de Deus e saber que Ele aprovou, que Ele carimba a eternidade, maravilhoso. Então é tudo de bom para agora e para a eternidade, muito importante. E um dos segredos para Timóteo, um homem de Deus, ser aprovado por Deus, como obreiro, que não tem que se envergonhar de nada, é que ele tem que saber manejar corretamente a palavra da verdade. Manejar corretamente. Não é só manejar, mas corretamente. Do que se trata aqui? Bem, vamos começar com o jeito errado de manejar a palavra de Deus, que o apóstolo Pedro xinga isso na passagem, na epístola de Pedro, o 2 Pedro 2, capítulo 3, versículos 15 a 17. Aí nós vamos ver como se maneja errada a palavra, para depois a gente ver como maneja da forma correta. Diz aqui o seguinte: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem. Presta atenção nessa palavra, que eles torcem, como também a fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardam-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Então ele está falando assim, o errado é que o pessoal distorce a palavra, e isso traz a sua própria destruição, mas se não tomar cuidado, se não ficar resguardando e cuidando com isso, você é induzido ao erro dos outros, você acaba caindo, você também perde sua firmeza nas coisas de Deus e acaba caindo. Então esse é o jeito errado de manejar a palavra, é distorcendo. O que é o distorcer da palavra? É quando você propositalmente vai na palavra, tira de contexto, faz dizer algo que na realidade não era para dizer. Às vezes isso acontece de forma, vamos dizer, com uma certa sinceridade, não é de maldade. Você não tentou distorcer a palavra, mas se você não traz bastante integridade para manejar corretamente a palavra, muito fácil ser induzido ao erro. Então,
O que é o mais importante no processo? Sabe o que é o mais importante em manejar corretamente a palavra de Deus? E aqui nós somos colocados: quem maneja corretamente a palavra, obreiro aprovado por Deus. Quem distorce a palavra, colhe destruição própria e faz cair os seus ouvintes também. Então são dois extremos muito drásticos, né? Aprovado, abençoado, porque manejou corretamente a palavra. Distorceu a palavra, manejou da forma errada a palavra, né? Destruição, desgraça. Eu vou te falar com toda sinceridade, eu quero a primeira opção. Eu quero ser aprovado do jeito que eu manejo a palavra. O que é o problema nosso com a palavra? Sem entrar em hermenêutica e um estudo mais aprofundado de como estudar a palavra, que aqui agora, num vídeo curto, não posso falar disso tudo, mas vamos pensar só um princípio hoje. Um princípio para você gravar e colocar no coração. Você tem que chegar para a palavra, para estudar, para ler, para você receber a palavra na sua vida com uma coisa, um ingrediente principal. Quer saber esse ingrediente? Segura aí. Esse ingrediente é simples, mas de profunda mudança em nossas vidas, de profundo impacto. Esse ingrediente chama integridade. Quando eu tenho integridade, é que eu não estou tentando manipular, eu não estou tentando ser egoísta ou fazer algo do jeito que eu quero. Eu tenho integridade com a palavra, quer dizer que eu não chego na palavra tentando fazer a Bíblia dizer o que eu já predeterminei que tinha que falar. Eu chego na Bíblia disposto a ser moldado eu pela palavra e não eu tentar moldar a Bíblia. Então eu chego na Bíblia, estudo a Bíblia dizendo: Deus, trata meu coração. Se está dizendo alguma coisa aqui que eu não estou vivendo, que eu me abro o meu coração com humildade para aprender e mudar. O problema é que nós pegamos e colocamos em autoridade igual à palavra outras coisas, como tradições da igreja, como opiniões da sua liderança espiritual, desenvolveram opiniões e vão martelando aquilo, você acaba pegando aquilo para você e às vezes sem nem pensar você começa a papagaiar aquilo. Quando você foi tomado por uma ideologia teológica, feito pelo homem ou pela tradição, o que faz acontecer? Quando você vem para a palavra, você não tem mais integridade. Você já começa a querer ignorar o que diz algo que você não aceita, algo que não está alinhando com a sua ideia, você ignora, você fala que aquilo não era bem assim. Estou cansado da pessoa chegar em passagens que falam de alguma coisa que pisam no calo deles, porque eles estão errados, e em vez de dizer: nossa, esse aqui está dizendo que eu tenho que mudar, minha linha de ensino está errada. Não. Eles chegam e falam: aquilo não é bem isso, aquilo não significa nada assim, não é para os dias de hoje, e começam a eliminar as coisas da Bíblia que eles não querem aceitar por não serem convenientes. Meu amigo, esse caminho leva à destruição, à perdição, leva aonde você não quer ir, tá? Você acha que é inocente isso? Não é inocente coisa nenhuma, não. Você vai ficar diante de um Deus, que é um juiz, que ele vai chegar e dizer: eu quero ver como é que você manejou a palavra. Provado ou perdição? Depende de você. É sério o negócio. Porque se você vai pelo caminho de distorcer as escrituras, você vai para um caminho que é uma ladeira abaixo para o inferno, na realidade. Vamos ser sinceros aqui. Quando fala de perdição, de destruição, está falando de ir para o inferno, porque você distorceu a palavra. Então eu tenho que ter sinceridade. Posso nem sempre ter a interpretação totalmente correta ou 100%, mas se eu estou tentando no meu melhor entender e ser íntegro com a palavra, isso vale para Deus. Isso é manejar corretamente a palavra. Tem alguns princípios que a gente tem que usar. Eu não tenho tempo para fazer um estudo aprofundado, mas algumas coisas são. Você tem que ler a palavra dentro do contexto. Não é só o contexto daquela passagem. Você tem que olhar no contexto todo. Por exemplo, a Bíblia fala ora para não julgar e ora para julgar, porque nós vamos julgar até os anjos, então tem que julgar. Fala para a igreja julgar disputas entre os irmãos e outra hora de novo fala não julgue. Então, qual que é a verdade? Se você olha o contexto, pega tudo que a Bíblia fala sobre julgar, você entende, então, alguns princípios. Vamos lá rapidinho. Eu não devo julgar alguém que eu não tenho autoridade sobre ele e que não pertence a mim mexer. Por isso que uma passagem fala: não julgue seu irmão, porque diante do Deus, o Senhor dele, que ele fica em pé ou caia. Então, no meu lugar, fica julgando. Se alguém
né, eu sou um dos líderes da igreja e tem dois irmãos numa disputa, em vez de ir para a justiça, né, do homem que diz a palavra, deveríamos trazer esses aqui e vamos julgar o que é certo e errado pelo caso e tomar uma decisão, né, para ajudá-los. Então tem momentos que você julga de uma forma benéfica, né, e tem momentos que julgar é você, na realidade, se colocando num lugar que não é seu. Então tem hora para julgar e hora para não julgar, tudo dentro da palavra de Deus, e pelo contexto você consegue ver o motivo e o momento para cada um. Então tem que estudar a palavra no contexto, você tem que aceitar a palavra como literal, se é para ser literal, figurativo, se o contexto diz que é figurativo, e várias outras regras, que eu não posso entrar nessas regras todas agora, mas lembra então de uma coisa só. Quer ser aprovado no jeito que você estuda, lê a palavra e ensina para os outros, o jeito que você maneja a palavra, que você tenha integridade. Não tenta distorcer, sempre pondera. Será se eu estou com meus preconceitos, com minhas opiniões, com as tradições que eu estou acostumado, eu estou tentando fazer a palavra dizer o que eu quero, ou eu estou deixando a palavra de Deus moldar o meu coração? E a segunda resposta aí é certa. Eu tenho que deixar a palavra moldar meu coração, em vez de eu tentar fazer a palavra caminhar para onde eu quero. Porque se eu quero distorcer, eu tiro coisa de contexto, ignoro o que eu não gosto e monto, na realidade, quase que qualquer doutrina que eu quero. É um dos motivos que a gente tem muitas versões falsas do Evangelho e gente que está desviando do caminho, parcialmente ou de forma até total, mas aí Deus julga cada um. Mas nós temos que voltar a ter integridade com a palavra e deixar a palavra ser a autoridade máxima em nossas vidas. E a palavra de Deus é perfeita, funciona. Você quer ter um bom casamento? Segue os princípios da palavra. Você quer criar filhos abençoados? Segue os princípios da palavra. Quer ter uma igreja poderosa em Deus, que é bênção na sua cidade? Segue os princípios da palavra. Quer ir bem nos seus negócios e no manejo e gestão das suas finanças? De novo, segue a palavra. A palavra de Deus funciona, é perfeita e nós não temos que achar que a gente sabe mais. Vamos ouvir e deixar a palavra de Deus nos tratar como Deus deseja que aconteça. Então essa aí é a questão. Seja íntegro com a palavra, deixa a palavra te tratar, maneja bem a palavra de Deus para ser aprovado e não distorce para depois não ser destruído e ir para o inferno. Amém, amém? Quem está comigo? Peço a sua ajuda, nós precisamos de uma oração para esse ministério, é uma missão, um projeto de Deus para trazer a gente volta à palavra, né, e a autoridade da palavra de Deus em nossas vidas e vermos a glória de Deus descer em nossos dias. Ora para a gente, ajuda a gente. Se quiser contribuir também, precisamos de ajuda, você pode ir no nosso portal que está aí agora, ali fala como, saber mais do nosso projeto ministerial. Pode ir também na loja dos discípulos, você vai poder ter material que você pode adquirir, que vai te ajudar a crescer nas coisas de Deus. Aqui é o pastor Gary Hines, mandando um abraço e até a próxima.